Pois é mesmo, cara, porque se você for parar para pensar, a minha obra, que está gravando? Tá gravando, mas vamos lá. Não, porque a minha obra, é que eu estava falando, né, se me tirarem a arte, eu morro. É isso mesmo, eu vou murchar. Porque se perceber, a minha obra, ela não é uma obra palatável, ela não é uma obra decorativa, Sim. não é uma obra de liquidez, liquidez que eu digo de ter um mercado amplo, de todo mundo que olha, cria empatia, no sentido de eu quero levar para casa, sabe? Aquela coisa, vou botar no meu sofá laranja essa obra aqui que vai combinar. Minha obra vai estar decompondo na hora. Completamente rebelde nesse sentido, sim, né? Sim. Porque, assim, eu estava falando desde lá no início, eu fui publicitário há muitos anos. O que o publicitário faz? Ele trabalha com criatividade, trabalha com criação também, porém ele é dirigido, ele é direcionado. Ele é dirigido pelo mercado, dirigido pelo cliente. Não, né? Ele quer pegar, desenvolver um produto, né, que seja uma peça publicitária, Sim. mas que esteticamente esteja exatamente do gosto e que vai ser comprada. Exatamente, né? exatamente. Você não trabalha com a tua alma, você trabalha com o direcionamento do mercado. Sim. E quando eu deixei de ser publicitário, imediatamente me veio à cabeça, pelo amor de Deus, eu passei 30 anos fazendo aquilo que o cliente queria, aquilo que o mercado queria. De maneira nenhuma eu vou fazer na minha arte o que o cliente quer ou o que o mercado quer. A minha arte, ela é uma arte que quem tiver empatia, quem gostar, quem se interessar, vai levar. Agora, muita gente chora quando depara com a minha arte, muita gente fica meio baixo astral. Já tive situações de obra minha devolvida por esposa de colecionador, porque ficou muito chocada com a obra. Assim, para mim isso é importantíssimo. Isso não me incomoda de maneira nenhuma, entendeu? Porque eu acho que a arte, ela existe para te impactar de alguma forma. Sim. Pode ser pelo belo, né? pela empatia do belo, mas também pode ser por incomodar, por te trazer algum tipo de reflexão, né? Trazer para você algum tipo de sacudida, assim, ó, acorda, né? Vamos olhar o mundo de uma maneira diferente. Então a minha obra eu faço porque eu preciso colocar ela para fora. E se o mercado absorver, ótimo. Se o mercado não absorver, ótimo também. Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu quero, o que eu preciso fazer. Então isso é muito importante. Eu, graças a Deus, mesmo falando, né, puxa, então o cara está com tudo em estoque, né? Vocês estão aqui no meu ateliê, tem muito pouca coisa aqui. Sim. Graças a Deus, mesmo tendo uma obra difícil no aspecto, né, vamos dizer, de energia, né, de força, de visceralidade, que às vezes incomoda um ou outro, ela está no mercado, ela está escoando no mercado. As galerias que me representam vendem minhas obras. Então eu tenho também essa sorte de viver de arte, né? Hoje eu posso dizer que eu vivo de arte, é meu ofício exclusivo. Mas de maneira nenhuma, só arrematando, eu vou me magoar como pessoa e como artista, visando um ganho comercial, uma ampliação das vendas da minha obra. De maneira nenhuma, eu faço aquilo que realmente eu preciso fazer. Falando disso, e trazendo a temática que você falou, eu já sigo o seu trabalho há muito tempo nas redes sociais. Legal. Mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter um contato visitando a exposição do MAC. Sim. Então, a primeira vez realmente que eu vi suas obras e eu senti realmente isso que você está falando. A força, né, do conceito, são obras que não são tão palatáveis, você sai de lá realmente, né, mexido. Eu concordo com você que a arte, quando ela faz isso, independente se for por questões estéticas ou por outras questões, é importante, bater e sair diferente, sair pensando, sair, né, analisando. Mas as suas obras lá, para mim, na minha experiência lá na exposição, foi muito forte nesse sentido, né? A gente vê são as mãos, são os rostos, a escolha das cores também, né? Que são cores fortes. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho do abismo, né? Esse conceito, porque eu vi uma frase muito interessante do seu curador, que ele falou assim, sobre a exposição: mostra para nós, diante do abismo, na iminência da queda, que podemos ainda voar. E essa frase ficou para mim assim forte do texto dele.
E eu queria entender esse abismo para você, o significado desse abismo. Ah, legal. Aliás, mandar um abraço pro meu curador querido, Rafael Fortes Peixoto, que fez um texto lindo, né? Exatamente. A exposição Abismo, ela, na verdade, é um retrato dos tempos que a gente vive, né? Sim. Eu sou sensível pra caramba, assim, às coisas do mundo, sabe? Eu sou uma antena, assim, eu tenho o tempo inteiro, até amigos brincam comigo para eu parar de ficar vendo jornal, parar de ficar ligado em tudo, porque eu sou 220 mesmo e eu trabalho ouvindo podcast, ouvindo notícia, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, assim, e eu acabo que eu absorvo demais tudo. E o mundo que a gente está vivendo é um mundo, sinceramente, tá bagunçada a coisa, né? Nós estamos num mundo muito conturbado. E eu sempre me incomodei muito, isso está até no texto lá do curador, porque foi conversado entre a gente sobre essa perspectiva do conceito, né? Que o mundo está desabando ao nosso redor e a gente está olhando com a tela. Né? As pessoas estão distraídas. Distraídas demais com entretenimento de toda sorte e muito em função de mídias sociais, TikToks, essas coisas. Tem uns que eu não sei nem o nome, que eu não sou muito ligado nessa coisa. Mas então, enquanto o mundo desaba, a gente está ali. E está todo mundo entristecido, todo mundo, né, se medicando, inclusive para acordar, medicando para dormir. Né? Você tem hoje, eu estava vendo, semana passada, a indústria farmacêutica vendeu só em remédio psiquiátrico 35 bilhões de dólares. É um absurdo, se transforma em reais, é um caminhão de dinheiro, porque as pessoas estão entristecidas, estão frustradas, estão muito aflitas, porque a gente está no interregno entre a Revolução Industrial e a Revolução Digital. Nós estamos nessa transição. E as pessoas estão com medo, os empregos estão acabando, né? A tecnologia está tomando o lugar de um monte de função que era humana. Nós temos um futuro que a gente não sabe muito bem qual vai ser, né? Com inteligência artificial, com tanta coisa que está se falando aí. Exatamente. O planeta está destruído, né? Completamente maltratado, a natureza, os recursos naturais. O ser humano está cada vez mais individualizado, porque isso é uma estratégia também, né? Desse mundo capitalista, neoliberal, que é fazer com que você seja minha competidora e você seja meu competidor. O ser humano passou a ser competidor e não ser comunitário, né? O homem é um ser gregário, nós vivemos em grupo, só que esse sistema perverso faz com que você fique cada vez mais isolado, que interessa para eles, porque quando você está em espírito comunitário, você luta contra as injustiças. Quando você está isolado, você luta contra o irmão. Eu contra o outro. Eu contra o irmão, exatamente. Então, isso tudo veio, né, com um caldo assim, dentro da minha cabeça, até que quando eu fui convidado para fazer a exposição no MAC, eu resolvi que isso falava de tanta coisa que estava em torno do meu trabalho, que é o abismo, ou seja, a gente está caminhando para o abismo como humanidade. Sinto até que estamos a passos largos, não estamos caminhando devagar, estamos caminhando com certa velocidade. Não estamos atentos em relação a isso, estamos nos aproximando desse abismo, só que aí entra o chamamento, né? Minha exposição não é para dizer, acabou o mundo, já era. É para chamar, galera, a coisa está feia, a gente precisa olhar para o lado, vamos parar de olhar só para a tela, vamos olhar para os lados. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa mudar o rumo, vamos dar uma correção nessa rota, senão aí o abismo vai ser a queda. E se a gente fizer uma reversão, alterar esse curso, esse abismo pode ser a oportunidade de voar. Sim. Daí o curador encerra com essa frase, que aí entra a esperança, o otimismo aí na exposição, né? Exatamente. A gente está numa situação difícil, é óbvio que está todo mundo cabisbaixo, todo mundo sofrendo e fingindo às vezes que não está sofrendo, né? Porque quando você faz um post no Instagram sorrindo, lindo, publica e vai chorar no quarto. Basicamente isso está acontecendo. Sim. Então é para as pessoas acordarem. Eu senti isso muito forte lá na exposição, que dá essa sacudida mesmo, como você mesmo falou. As pessoas saem um pouco perturbadas, e é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas saiam de lá e pensem, dá para mexer nisso aí, dá para mudar esse caminho que a gente está trilhando, para a gente voar.
Você tem duas obras ali no pátio de baixo, né? São três. São três. Eles estão até, né? Nessa iminência. Nessa iminência, inclinado. Você fica ali olhando, né? As obras ali tenso, vai pular, vai voar, vai pular, vai voar. Exatamente. E lá dentro do salão principal, que é um salão grande, pé direito alto, né? Uma estrutura imensa, são várias obras, né? Em que tem as figuras humanas, né, também se inclinando para frente, mais numa caminhada, né? Sim, um caminhar a esmo, né? Um caminhar perdido, né? Mas também tem obras menores em que você coloca partes do corpo, né? Tem o nariz, tem o rosto, tem, né, o cabeça, ouvido, tem muitas cabeças de porcelana e as mãos, que é o suplicante. Ali seria o suplicante. Essa das mãos, né, para quem não viu ainda, é um painel, né, de 10 metros, com 600 mãos, são 900 quilos de gesso. Nossa. É uma obra bastante forte, né? Ela ali na exposição, ela é a obra mais ativa, que é a obra que está vindo em sua direção pedindo ajuda. Né? São mãos pedindo socorro, né? Ou pedindo para que você dê a mão para ela, talvez para caminhar também junto, né? Pode ser, aí depende muito, a obra é aberta, né? A interpretação é de cada um. Então tem gente que tem um olhar mais otimista e acha que chamando para caminhar, para confraternizar, mas ela de fato são mãos muito tensas e que estão pedindo ajuda, é a humanidade pedindo ajuda. Esses caminhantes, que eu chamo de caminhadores, que cada um caminha com a sua dor, então é o caminhador. Eles são pessoas que estão caminhando com os ombros pesados. Sim, a gente está ficando assim, inclusive tem uns estudos aí já de ortopedistas, né? Que a humanidade no futuro vai estar toda curvada, né? Nosso pescoço já vai ser. Já está tendo problemas aqui, né? Na estrutura óssea, né? De tanto olhar a tela. Então aqueles caras que estão caminhando assim, muito cabisbaixos, representam a humanidade triste, a humanidade perdida. Eles estão com as mãos para trás, sem saber o que fazer da vida. Muitos até acham que eles estão algemados, mas na verdade é uma prisão mental. Sim. Eles estão ali porque você vai ficando fechado, você vai ficando, depressão, vai te tirando o brilho, a vontade de viver, e você vai murchando. Então aqueles caras representam exatamente uma humanidade triste, medicada, né? A humanidade que está aí precisando rever todos esses procedimentos para se reerguer e olhar para o sol de novo, né? Então é basicamente isso. Eu acho essa obra da mão que você falou, e agora a gente vendo, né, a dimensão que você falou, são 10 metros, 600 mãos, por mais que eu tenha ido lá, a gente não tem noção, né? São volume, 600 do volume, né, realmente. Mas ali, a força daquilo ali, para mim também, eu vi muito a sombra da mão que dava na parede, né? Então, a depender do local que você estava, do ângulo que você via, a mão vinha, ou ela ia, ou ela tinha a sombra do seu lado. Então, aquela composição de sombra, de luz e as mãos brancas, né? Trazia uma composição ainda maior do que de repente esses 10 metros, porque ela se expande. E com a mudança do dia, né, da projeção da luz também que vem de fora do museu, essas sombras se mexem, realmente se movem. Então fica aquela coisa tensa, né? E a iluminação, aí vai obrigado e um parabéns para o Roger, que é um iluminador incrível. Ele entrou nesse conceito com a gente de fazer uma iluminação introspectiva, né? Sombria. Então é uma exposição que dá toda essa tensão, né, das energias assim, de baixa vibração, né, que está todo mundo ali muito tenso. É uma exposição, ela é tensa, né? Uma exposição pesada nesse aspecto de te trazer uma introspecção. Porque ali o que eu queria, o que eu acho que a gente alcançou, é fazer com que você entre e você se silencie, entendeu? Que você dê aquela fechada e comece a pensar. Né? Tem uma aluna da UF, agora, essa semana a gente recebeu uma turma da UF e a menina veio me perguntar isso, legal a observação dela, por que todo mundo na exposição, todas as figuras humanas estão de olho fechado. Não sei se você reparou isso, mas eles estão todos de olho fechado. Porque o mundo distrai a gente demais. E quando você fecha o olho, você olha para dentro. Então todo mundo que está ali está olhando para dentro, está tentando entender o que está acontecendo. Se eu faço uma pessoa de olho aberto, não tem essa mesma tensão, essa mesma visão interna, sabe, internalizada, assim, você tá... Só fazer uma experiência, você fecha o olho, você... que as distrações do mundo são
diversas, né? Sim. E a visão é o canal que traz para você todo esse mundo conturbado, né? Então, são todas figuras olhando para dentro. É a janela da alma, né? Quando você fecha, você abre de repente a luz para dentro. Exatamente. Você fecha, mas você fica mais interno. E a iluminação, ela reforça esse sentimento, entendeu? Você é uma sala escura com pessoas tristes, pensando na vida e tentando entender para onde nós estamos indo. Agora tem uma figurinha que fica numa parede entrando à sua esquerda, mais ao alto, menorzinha, e numa parede, ela está quase que isolada, ela está quase que... E você fica ali olhando para cima. Teve algum pensamento, assim, no tamanho dela, que é até diferente das outras? Sim, a escala, né? E por ela estar, assim, de repente, num local mais elevado, assim, para mim veio a sensação um pouco de uma reverência, de um altar, ou de uma coisa assim que você... remete a isso, né? Santo, né? De repente, alguma coisa assim. Remete a isso. Tem um pouco disso. Iluminação bem focada. É uma parede cinza escura, né? Bem escura, e uma figura branca, muito menor do que todas as outras de exposição, né? Na tua escala, acho que ela tem 40 centímetros. O que ali a intenção foi a solidão. Ali é como todo mundo está se sentindo hoje. A gente vem da rua, trabalha, faz milhões de atividades. Quando você vai para tua casa, fecha a tua porta, você sente a solidão, que é essa coisa do individualismo, sabe? Da falta de empatia, de não olhar para o lado, não olhar para o irmão. E aquele cara ali representa esse sentimento da solidão. Por isso ele está isolado, ele está pequeno, porque quando você vai diminuindo, a escala faz você se sentir mais diminuído, menor, sabe? O mundo gigante, você cada vez menor, porque a solidão te dá essa sensação de você ser muito pequeno, de você ninguém tá te vendo. Então essa figura, diante de tantas outras de tamanho real, ela é desse tamanho mais ou menos, menorzinha. Lá no alto, né, como se estivesse meio numa colina lá, sim. É para dar essa sensação de solidão. Entendi. Então, a solidão, você andar meio que amarrado, com os olhos fechados, né? As figuras grandes, contorcidas, não perfeitas, né? Os pedaços dos corpos, aquilo ali... Rachadas, são quebradas. Aquilo ali, ele chega como como uma sacudida, né? Pegado... E tem uma força... Assim, é uma força poética, né, também, né? Porque, assim, a gente está falando aqui, quem não viu ainda a exposição, eu espero que possa ter oportunidade, são obras que esteticamente também são muito fortes, né? A gente está falando, eu falei há pouco tempo atrás sobre essa questão estética, mas são obras que têm uma beleza até da estranheza, né? Então, o belo, ele é muito relativo também, né? Então, eu acho que ali tem a beleza da poesia, beleza do sofrimento, a beleza da humanidade, sabe? A humanidade, ela traz tudo isso. Não traz só oba-oba, felicidade e alegria. Traz o sofrimento, aquele momento depressivo, introspectivo, que você não quer ver ninguém, que você não quer conversar. Isso é ser humano. Então, nessa dimensão humana, a exposição, ela retrata esse lado, né, que é um lado que as pessoas se negam, inclusive, a vivenciar. Isso que é o que a gente tem que acordar, cara, que a tristeza faz parte da existência. As pessoas hoje não querem mais ter um segundo de tristeza, entendeu? Incomoda, a tristeza incomoda, a tristeza não vende, né? Então hoje é o mercado que manda, então incomoda. Então quando a pessoa sente que está triste, já quer um remédio, já quer um antídoto. Não, vamos conviver com a tristeza, porque é na tristeza que você cresce, né? No momento de sofrimento você amadurece. Tem até um ditado, concha feliz não dá ostra. Porque é isso, quantos artistas vocês conhecem que intimamente tinham sofrimentos, né? Lutavam contra as angústias também e produziam obras maravilhosas. Sim. Não é isso? Eu acho que concha feliz não dá ostra ou não dá pérola? Não dá pérola. Ostra feliz não dá pérola. Exatamente. É isso. Ostra feliz não dá pérola. Você pega, né, os grandes poetas, todos eles eram pessoas que tinham muitos embates mentais, sofriam, quer dizer, isso é natural, todo mundo tem. Quem não fica triste, quem não tem paixões. Hoje em dia a gente está vivendo muita, que eles chamam, né, de uma geração dopamina. Exatamente. Parece que você precisa daquele estímulo, né? Permanente, ganhei X likes, compartilhar no meu negócio, tive não sei quantos vídeos. Recompensa. Você precisa sempre estar naquela, né? Isso é uma arma, né? Isso é uma arma na mão
desse sistema que domina tudo. Você está vendo agora nos Estados Unidos a epidemia de morte de fentanil, né, do opioide, 300 pessoas morrendo por dia, que as pessoas não conseguem mais conviver com a tristeza, não conseguem entender que não tem nada mais humano do que ficar triste, do que ter angústia, do que ter sofrer em alguns momentos, ou por amor, ou por decepção, ou por a morte de um parente. Só que o mundo não quer mais aceitar essa coisa. Esses TikTok, essas coisas, eles ativam parte do cérebro que é a droga ativa, né? Que é descarga de dopaminas e de várias outras químicas que fazem com que você fique ali naquela excitação permanente, aquela estímulos permanentes, não é isso? Sim. Então, isso está fazendo a sociedade ficar doente. E aí, minha exposição ela é um chamamento para isso. Vamos acordar, vamos mudar nossos procedimentos, vamos olhar para o lado, vamos entender que o mundo não está indo para um bom caminho. E quem sabe dá tempo da gente reverter, né? Sim. Pessoal, quem não viu a exposição, a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre a exposição, que a gente mostra, né, as esculturas, as obras e como é que tá lá no MAC. Então vale a pena ver, eu vou colocar o link aqui em cima para vocês e na legenda também. Depois aqui da nossa conversa vale a pena ver a exposição. Mas para quem não sabe, o Rodrigo também pinta e essas obras que estão aqui atrás, fazendo parte do nosso cenário, são deles. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, Rodrigo, da força das suas pinturas também, né? Eu fiz uma pesquisa antes aqui de vir e eu vi que também era muito figurativo, as imagens também muito com uma correlação com as suas esculturas, né? Que eram figurativas, que eram homens até contorcidos, se eu não me engano, com olhos fechados também, né? Não sei se você iniciou assim, depois começou a desenvolver, né, esses dípticos, mas fala um pouquinho assim da sua incursão assim na pintura também. Sim, isso é interessante. A pintura, ela veio para mim muito depois da escultura, mas muito depois, anos e anos depois. A pintura é algo muito recente na minha vida. Eu tive uma oportunidade, eu fui fazer uma individual na Itália, em Caravaggio, na terra do grande mestre Caravaggio. E para eu fazer uma individual, uma exposição solo, você precisa ter volume de obra, né? Vai fazer uma individual, precisa ter algum volume. E eu comecei a preparar as esculturas para levar para a Itália e me deparei com um problema financeiro, que é o transporte de escultura é muito caro. Sim, ainda mais bronze, bronze, cerâmicas muito frágeis, tem que fazer embalagens muito cuidadosas, etc. O transporte é muito caro e eu, naquele momento, eu não estava com grana capitalizada para levar o volume de obra que eu desejava. E aí eu me vi numa sinuca, falei, como é que eu vou fazer? E me veio esse insight, eu acho que sei lá, meus anjos de guarda estavam ali olhando minha aflição e me mandaram um insight que eu falei, cara, vou pintar as esculturas que eu não vou levar. Então eu reuni, na época, acho que foram 6 ou 8 esculturas, e isso tem pouco tempo, isso foi 2015, tem pouco tempo. Eu reuni essas esculturas e as esculturas que eu não pude levar, eu botei telas no ateliê, eu tinha um mês para a exposição, porque eu fui protelando muito isso, porque eu estava tentando saber como é que eu ia resolver o problema. Na época eu ateliê na Bering, lá no Rio ainda, eu peguei telas de grande formato, porque eu não tinha contato com pintura, eu nunca tinha pintado na minha vida. E aí tela de maior formato é mais fácil de você resolver, pelo menos na minha visão na época, né? E comecei a pintar essas esculturas, e ficaram incríveis as pinturas. Depois eu mostro para vocês, ficaram incríveis. Eu acho até que foi psicografado, porque eu não tinha experiência para pintar. Cara, não tinha. O Rafael Vicente, meu parceiro de ateliê, me ajudou no aspecto técnico, porque eu sequer dominava a técnica da pintura. Eu sei que em um mês eu pintei 10 pinturas de grande formato. Grande formato, assim, 2 metros por 2 metros. Pinturas grandes. Em 30 dias eu pintei 10 pinturas. Ficaram bem legais, eu gosto delas, já vendi praticamente todas, inclusive. E aí levei para a Itália e a exposição foi maravilhosa, foi tudo muito bem. E aí eu gostei da pintura, né? Eu gostei da experiência, eu achei que era um caminho que eu podia também desenvolver. Aí eu pintei nessa ocasião com acrílica sobre tela, até porque não tinha tempo para pintar com óleo, que demora mais, né, todo o processo. Quando eu voltei da Itália, eu já voltei disposto a explorar a pintura com mais seriedade.
E de lá para cá eu comecei a pintar. Eu tenho bastante pintura, eu já não tenho quase mais aqui comigo. Já, graças a Deus que a pintura ela escoa com um pouco mais facilidade, porque é mais fácil ter parede do que às vezes ter um lugar na sala para botar uma escultura. Então a pintura tem essa liquidez maior. E aí eu comecei a pintar e a minha pintura ela tem uma pequena diferença em relação à escultura, que ela traz com ela um pouco de humor. Às vezes até um humor ácido, mas ela tem um pouco de humor e ela é mais política. Esses dígitos que está aqui, por exemplo, é uma série que eu faço que eu chamo de deslocamento, onde eu coloco situações que estão acontecendo em algum ponto do planeta, eu coloco junto para criar uma terceira situação. Né? Beira às vezes o surrealismo, beira às vezes uma coisa sarcástica, mas essas pinturas, quando se coloca junto, elas trazem uma mensagem política. Essa, no caso aqui, que traz algo que me causa sempre muita espécie, que é a juventude ser muito alimentada por violência, né? Então, as crianças, eu tenho 2 filhos, eles quando eram pequenos, agora estão mais velhos, eles, videogame, você dava um videogame lúdico, eles não queriam, eles queriam um videogame de atirar, né? De matar, de atropelar os outros, esses GTAs da vida, essas coisas. Então, eu sempre achei isso muito perigoso e que gera um cidadão que tem uma afinidade com a coisa bélica, né? Com violência, com guerra. Isso é lugar comum no nosso planeta, né? E isso desemboca em guerras reais, né? Nós já vimos que nós estamos aí com a guerra da Ucrânia e tanto na África, tem algumas já ainda acontecendo. Então a pintura ela traz uma mensagem um pouco mais política do que a escultura. A escultura eu acho que é mais visceral, é algo menos planejado, né? Algo que eu sento ali na frente da argila e a obra vai saindo muito umbilical, assim, sabe? A pintura já tem um pouco mais de conceito político mesmo, tem um mínimo de planejamento. Então essa é a diferença que eu diria entre minha pintura e minha escultura. Mas eu gosto muito de pintar. Acho que é uma atividade que também me tira um pouco da escultura, né? Que você às vezes está produzindo demais e precisa ter um escape. Aí eu vou para a pintura e me divirto um pouquinho com as minhas pinturas. Legal. E aqui, legal, né, o conceito que você traz a criança brincando. Uma piscina do condomínio, ou da casa dela. E ali um soldado, né, com uma bala. Em alguma guerra que está acontecendo em algum momento. Exatamente, são situações que estão acontecendo em lugares diferentes, por isso a tela é diferente. O suporte é separado. Os tamanhos, entendeu? Traz uma outra... É uma junção de situações que vão provocar uma outra situação. E eu pinto com óleo, né? Essas pinturas, depois eu migrei, que eu falei que eu iniciei com acrílico, depois eu migrei para tinta óleo, que eu gosto muito mais, é muito melhor, muito mais prazerosa, e hoje eu só pinto com tinta óleo. Legal. É interessante porque eu imagino esse terceiro cenário, né, ele acontece dentro da pessoa. Aí faz essa triangulação, né, de que você tem uma parte do díptico, o outro traz um outro cenário, um outro contexto, momentos de vida, né, que você tem a criança, o adulto, e a pessoa vai juntar. Ela vai fazer esse quebra-cabeça. Fica para a audiência. Para a interpretação. Isso. E claro, você falou muito bem, nem sempre aquilo que eu trago como conceito, ele é visto, né? Ele é entendido dessa forma para a audiência. E está aberto, a arte acho que é para isso. Né? A arte não é uma imposição de um conceito, de uma estética. A arte está aberta para que as pessoas com sua bagagem, sua cultura, sua vivência, interprete da maneira que lhe é possível. Então, realmente, tem situações em que uma audiência está vendo, uma pessoa está vendo essa obra e não entende exatamente isso que eu estou falando. Entende outra coisa. E está ótimo, porque o entendimento que ela teve vale tanto quanto aquele que eu quis passar. Né? Eu acho que faz parte desse embate, nem esse embate, mas dessa composição entre o artista, a obra e a audiência. Né? Isso vira uma coisa que se complementa no momento que a obra está exposta. Mas essa triangulação é muito importante, né? Porque quando você conta a história toda, a pessoa vai olhar e vai entender aquilo. Mas você não finalizou, você iniciou uma história que vai se terminar de maneira diferente a depender de quem vai ver. Então, depende da pessoa que está vendo para completar. Ela faz parte da obra. Exatamente. Quem vê a obra também faz parte da obra. Exatamente. Porque ela leva consigo uma visão
que eu passei, Aham. interpretada por ela, que vai desembocar numa outra perspectiva. Então, isso é muito legal. Fecha, E, né? exatamente, e aí a obra se completa Exatamente. para cada pessoa. Exatamente. Isso é bonito. Interessante. Agora, Rodrigo, a gente conversou aqui um pouquinho sobre, que a gente até falou, né, a sociedade de dopamina, a gente falou das novas tendências, aí a gente tem muita coisa vindo, a Web3, NFT, blockchain, metaverso, no seu caso, a impressão 3D, né, e várias outras tecnologias que vão revolucionar e estão começando aí com força. Como é que você consegue assim, antever, ou como é que você consegue ver a sua arte daqui a 5 ou 10 anos, frente a essas novidades, né? Isso é interessante pra caramba, porque é um dilema, um conflito, né? A gente fica pensando nisso, né? Não tem como não pensar. A gente já está vivendo essa revolução, né? Eu penso o seguinte, cara, o que é humano, isso é muito discutido, inclusive por especialistas nessa área de inteligência artificial, de estudos, sociólogos, né, que estudam esses movimentos todos. Uhum. A inteligência artificial, ela não tem alma. Isso para mim é a base de tudo. Ela não tem a sensibilidade humana. Uhum. Ela é matemática, ela é fria, ela é lógica pura. Então, ela precisa antes dela existir, precisa do humano. Né? A própria tecnologia, ela precisou de um humano primeiro. E ela vai incorporar todo o conhecimento do mundo e ela, né, faz aquela loucura ali e devolve para a gente. Mas, por exemplo, você falou da impressão 3D. Você, puxa, o que vai ser do escultor? Né? Agora você aperta o botão e a máquina imprime. Inclusive, não sei se você sabe, mas já tem impressoras 3D para mármore, que já esculpe o mármore. Nossa. Pô, imagina que loucura. Ela já imprime o mármore. Ela é uma ponteira. Ela é uma broca gigante, robotizada. Em vez de derreter ali o filamento, exatamente, da impressora. Explicando para quem não conhece, né? A impressora 3D, ela é uma impressora que derrama o filamento de PLA, que é um tipo de resina de plástico, orgânico, até feito de matéria orgânica, e também de resina. Ela vai construindo de baixo para cima, derramando esse filamento. Agora já tem a impressora, que é a usinagem, que ela tem uma ponteira, como se fosse uma grande broca, um robô gigante, que você põe um bloco de mármore e ela esculpe, igual Michelangelo. Isso que eu ia falar. É coisa louca, é impressionante. Só que aí o que você pensa é o seguinte, primeiro, quem comandou essa máquina, quem idealizou aquela obra que ela vai esculpir, foi um humano. Pode até ser uma inteligência artificial, mas de qualquer maneira, nada vai substituir o sentimento, a alma do artista, sabe? E cada vez mais, isso já tem movimentos acontecendo aí, de que as pessoas querem mais artesania. Está se buscando mais essa coisa humana, totalmente humana, do artesão, sabe? Do estilo próprio, da assinatura própria, da identidade própria. Está se buscando, está se valorizando a coisa, né, mais feita mesmo, né? O famoso feito à mão, né? A coisa... E eu acho que, assim, você pega a minha obra, por exemplo, ali, que está no máquina. Uma máquina pode fazer aquela obra? Até pode, talvez até faça. Mas eu não acredito que você, olhando uma obra feita por uma máquina e uma obra feita por um artista, tenha a mesma energia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é difícil até de explicar, mas eu acho que é vibracional, é uma coisa de energia mesmo. A alma humana, quando você consegue produzir algo que sai da sua alma, ela tem uma outra energia. E as pessoas, como a coisa a tecnologia está exacerbada, né? Tudo é tecnologia. Hoje você não precisa nem mais mexer o músculo, hoje você fala e a máquina te obedece. Sim, é isso? É a arte do prompt, né? É você, na verdade, saber falar e dar as palavras, o comando. Então, assim, a confecção de uma boa frase de comando, né? Que de repente vai criar aquela imagem X no Midjourney, por exemplo. Exatamente. E aí você vê o que aconteceu com o NFT, que foi uma grande bolha e agora não está valendo nada. Você já viu matérias agora sobre NFT que não tem mais valor. Quem pagou milhões naquelas obras de NFT jogou, queimou dinheiro. Por quê? Eu acho que no final você pode ter toda a tecnologia do mundo, pode ter tudo sintético, tudo espetacular em matéria de mundo virtual, mas o humano ainda é o que move tudo isso, sabe? Eu acho que
A gente sempre vai querer ter aquela obra que foi feita por aquela senhorinha lá no interior do Ceará, sabe? Que foi feito pela mão daquela senhorinha. Aquela escultura feita por aquele cara lá no interior do Pernambuco, mestre Vitalino. Cada vez você vai valorizar mais o que é feito pelo humano. Sim. Que acho que a gente sente falta disso. A gente precisa disso. Então, assim, para os entusiastas da tecnologia, eu posso estar falando um monte de besteira, né? Mas eu sinto e vejo, até com pares meus, um movimento de valorizar o que é humano, o que sai da mão do homem, porque isso é a nossa natureza. E isso é uma alma que está falando. E a máquina não tem alma. Então não adianta. A energia, o calor humano, a tragédia humana, ela só sai na mão do ser humano. A máquina não tem essa capacidade. A meu ver, pode ser que daqui a anos aí na frente, né, se consiga até chegar e o que eu estou falando não se configurar mais. Mas eu tenho a impressão de que quanto mais tecnologia, mais a gente vai sentir falta do que é humano. Eu acho que está tudo muito no início, né? A gente ainda nem sabe, né, o que está por vir, como é que vai ser, como é que vai ser implementado, né? Eu não sabia até dessa impressora de mármore, que me lembrou muito da frase, né, do Michelangelo, né? Que ele viu um bloco de mármore e ele falava que ele só está libertando a escultura que já existe ali dentro. Então, na verdade, ele está tirando o excesso. Né? E aí ele ia ali modelando, né, de fora para dentro aquela escultura para libertar, né? aquela figura que estava ali. Que é lindo, né? Que é na verdade estava na cabeça dele, mas incrível. Que ele queria libertar. Então é isso, muito legal. Mas, Rodrigo, agora a gente vai entrar numa fase das perguntas rápidas, nossa famosa rapidinhas aqui das nossas entrevistas. E a primeira pergunta é o seguinte: quem são as suas grandes top 3 referências e influências para o seu trabalho? O número 1, desde sempre, é o Rodin, né? Rodin não tem nada igual. Aí tem um cara do México que eu gosto muito, que é incrível, que chama Javier Marín, que é um escultor figurativo barroco, impressionante. É jovem, deve ter os seus 40 anos, 45 anos. É super jovem. Que está aí, né? Contemporâneo nosso, isso, né? Exatamente. Vamos dizer assim, E tem o Victor Ochoa, que é um escultor espanhol incrível também, impressionante. Esses seriam os três escultores assim, que realmente me encantam assim, nesse universo. E se você pudesse chamar um deles para tomar um café, sentar, passar uma tarde, um suco, um café, quem que você chamaria? O Rodin, é impossível não ser. Rodin, assim, tá rodando lá em cima, os outros estão... Rodin assim, eu até falo isso com muita felicidade, porque eu desde garoto, desde quando eu comecei, com 19 anos, a fazer escultura, não sei porquê, mas isso são coisas que a gente não explica, a minha obra ela tem um quê do Rodin, no aspecto, me comparando a Rodin, mas no aspecto da minha temática, da minha maneira de abordar a argila. Ela tem, e isso antes de eu conhecer o Rodin. Aí que é importante, antes de eu me tornar artista, antes de eu querer ser artista e pensar em ser artista, mas já fazendo arte, a minha obra, se eu te mostrar a obra minha de 25 anos atrás, depois eu mostro para vocês vão entender o que eu estou falando, elas já eram com essa visceralidade que o Rodin tem. Entendi. Entendeu? E que para mim é único, assim, e ele sofreu muito por isso, né? O Rodin, na época dele, era um renegado, era um cara que a academia deixava de lado. Então o Rodin, para mim, é um cara que eu queria bater um papo com ele. Eu fui na casa dele 3 vezes lá, né, em Paris, né? Porque o museu Rodin é na casa dele, né? Para ver se ele sentava lá no café para falar. E o que você perguntaria? O que você gostaria de saber do Rodin? Cara, putz, é difícil isso, mas... Cara, eu ia perguntar se valeu a pena para ele remar tanto contra a correnteza na época que foi tão difícil, né? Porque ele teve muito sofrimento. Ele só foi reconhecido já velho, né? Já com idade avançada. Então ele sofreu muito. E isso eu vejo muito em mim nesse aspecto de eu ter essa teimosia mesmo em fazer a minha obra, sabe? Eu não me permito fazer nada que não seja que minha alma esteja pedindo mesmo. E o Rodin, eu sinto que ele foi assim a vida inteira. A ponto, na época, ele fez o Balzac, né, uma escultura dele incrível, né, do Balzac, que ele ficou 7 anos fazendo, e ele fez ela e foi reprovada pelo cliente. O cliente não gostou, ninguém quis a obra. Mas ele fez do jeito dele, como ele queria fazer.
E foi uma treta, né? Porque ele gastou o dinheiro todo e 7 anos depois, ninguém gostava, os clientes ficaram... Acabou que a obra está lá em Paris, maravilhosa, mas assim, você vê a força e a teimosia dele de afirmar a maneira dele fazer as coisas. Sim. Isso acho que eu tenho uma sensação de que eu trabalho dessa forma, sabe? O mercado me pede alguma coisa e eu falo, não, o que eu tenho está aqui, o que eu tenho para oferecer é isso. Entendi. Independente disso me causar algum tipo de atribulação, mas eu faço com muita alma. E o Rodin, eu ia perguntar para ele, Rodin, valeu a pena lutar tanto? Né? Eu creio que sim, né? Hoje o Rodin é uma referência mundial, talvez o maior escultor, né? Junto com Michelangelo e Da Vinci, né? São os caras que estão no Olimpo da escultura. Né? E você que é professor também, né, Rodrigo? O que você gostaria de falar para uma pessoa que está começando agora a enveredar por esse mundo da escultura e que, de repente, teria sido um conselho que você gostaria de ter ouvido quando você começou, que faria diferença? Assim, eu tenho algumas alunas e alunos, né? E eu sinto quando eles chegam, é interessante isso, né? A arte é aquela atividade que você, salvo algumas exceções, você demora a aceitar, né? Para você mesmo, né? Vou viver de arte. Até porque quantos artistas vocês veem aí, cantores aí, famosos que quando eram jovens o pai falava, sai desse negócio de arte, não dá camisa para ninguém, tinha uma frase antiga, isso não vai levar você a lugar nenhum, o artista vai ser duro a vida inteira, tem todo esse estigma, né, da arte. E eu sinto com meus alunos a maioria são pessoas maduras, aposentados e tal, e que passaram a vida inteira querendo ser artista, em algum momento da vida, pensando em ser artista, mas não conseguiram porque essa cobrança externa é muito grande, né? Muito forte, né? E aí, quando eles chegam aqui, é uma libertação, sabe? É incrível como é que é um encantamento, eles se encontram mesmo, é bonito de ver isso. E eu sempre falo assim, quando eles chegam aqui, eu falo, faz o que você quiser fazer, sabe? Você quis tanto fazer isso, né? Porque muitos vêm com esses relatos, pô, sempre quis fazer, passei a vida inteira trabalhando no banco e agora eu posso ser artista, aquela coisa. Passou a vida, não consegui. Isso, né? Não conseguia por todos os motivos do mundo aí. E aí chega aqui, o que eu vou fazer? Eu falo, o que você quiser. Não tem nada mais livre no mundo do que a arte, sabe? Não tem nada mais libertador do que você fazer só o que você quer. Que a arte é isso. Eu faço um trabalho, eu vivo disso, eu ganho dinheiro, eu pago minhas contas fazendo o que eu quero. E eu não conheço outra área de profissional que te dê essa liberdade. Então, quando o aluno chega aqui, a primeira coisa que eu falo, porque ele chega aqui esperando que eu entre numa aula com um certo pragmatismo, com metodologia. Vamos começar fazendo não tem. Não. Aqui é um ateliê de artista. A minha aula é vamos junto. O que você quer fazer? Quer fazer um bicho? Quer fazer um ser humano? Quer fazer um abstrato? Vamos junto. E eu vou junto do aluno e a gente constrói a obra junto. E junto dessa construção, eu vou inserindo a técnica. Entendeu? No fazer eu insiro a técnica. Tem professores e cursos que são mais pragmáticos. Vamos agora treinar a fazer tal coisa, vamos fazer mão, aí começa todos os alunos fazendo mão. Isso é uma forma de fazer, de passar, né, conhecimento. A minha forma é do meu jeito, que é assim, é solto, é mais livre, vamos embora, vamos junto, e os alunos vão se encontrando, tem que ver o desenvolvimento. Chega e às vezes não consegue fazer, sabe, uma bola, quer fazer uma coisa muito simples. Hoje meus alunos fazem retrato, sabe, eu teve até uma aluna, Maria Helena, que foi minha assistente, inclusive, Maria Helena, um amor de pessoa, ela foi minha assistente aqui com a exposição do MAC, ela já até vendeu obra, busto, fez um busto maravilhoso, um retrato igualzinho a retratada, sabe? Isso com pouco tempo aqui comigo. Então, as pessoas que vêm para cá, a primeira coisa que eu falo, respondendo a sua pergunta, é aqui a liberdade é total, faça o que você quiser. E aí a gente vai junto. A tua viagem, eu vou viajar junto. E isso tem dado muito certo, porque elas adoram. Legal. Você dá divertido. Uma liberdade de criação que até para a pessoa, de repente, que está vendo pela primeira vez, até dá um frio na barriga. O que eu gosto realmente? O que eu vou fazer? O que eu quero desenvolver? Até, às vezes, e dá aquela tensão, né? Você entrar numa aula, um curso de escultura, aí tu olha para o aluno do lado, o cara já está fazendo uma obra linda, né? Aí você dá aquele constrangimento que você não consegue fazer nem uma bolinha, né? Isso acontece com todo mundo, como aconteceu comigo quando eu fui fazer o curso.
Então eu deixo muito livre, primeiro para as pessoas entenderem que cada um está numa fase, né? Então, se ela está fazendo uma obra mais elaborada, porque ela está aqui comigo alguns meses, alguns anos, né? Os alunos ficam anos comigo. Sim, Porque aqui é um ateliê, não é? Eles não. se transformam no ateliê de cada um, sabe? Não é aquele curso, você terminou o curso, tchau. Sim. Tinha aluno que está há 3 anos comigo, tinha aluno que está há 4 anos comigo. Então, eu dou esse conforto, essa tranquilidade para o aluno saber que aqui é uma experimentação, é para entender, para brincar, para mexer com a argila. E se ela gostar realmente, e todos gostam, impressionante como é que a argila é empática, né? Todos gostam e acabam ficando. E vão se encontrando. Eu tenho aluno que faz abstrato, tem aluno que gosta mais de figurativo, tem aluno que faz uma coisa mais geométrica. E cada um na sua viagem. Sim. E eu vou viajando junto. Então, quem tiver interesse, quiser até vir aqui para conhecer, a minha aula não é uma aula com método muito, sabe? Não é uma aula com uma regra muito rígida. É um ateliê de artista. Isso aqui é uma aula assim, muito solta, mas os alunos... Eu tenho até se quiser depois, chama Espaço Zilda, o nome do curso. Esse ateliê se chama Espaço Zilda, legal. Que é o nome da minha sogra, minha querida sogrinha, Dona Zilda. Que bom. Né? Porque aí você vai ver o que é Zilda? Zona Integrada de Literatura, Design e Arte. Zilda. Já juntou tudo. Eu tenho o nome da minha sogra, exatamente. Legal. E por quê? Porque aqui você vem para cá para curtir mesmo, para aproveitar, para se divertir e aprender escultura. Legal. E para quem quer te encontrar, quais são suas redes sociais e quais são as galerias que te representam? Que as pessoas até, de repente, podem ver os seus trabalhos em outros estados, né? E novos eventos também, né? Tem outras exposições. Não, legal, para ver ao vivo, né? Isso. Essa mídia eu só tenho Instagram, né? Que eu não sou muito afeito com mídia social, eu tenho Instagram porque é onde eu mostro meu trabalho. Que é Rodrigo Pedrosa Arte, com E no final, né? Pedrosa com S. Aí lá também só tem trabalho, então não tem nada pessoal, só vai ver meu trabalho. E eu tenho galerias que me representam. Tem em São Paulo a Andrea Heder, que fica ali nos Jardins. Tem em Minas a Murilo Castro, fica em Belo Horizonte. Tem Balneário Camboriú a Cosmos. E em Nova York a MRM. Então são 4 galerias que me representam. Então se forem nessas galerias vão ver minhas obras ao vivo, né? E no Rio eu tinha uma galeria, mas ela fechou, porque até por onde no meu espaço, na minha terra. Mas eu tô buscando uma outra galeria aqui no Rio. Em breve a gente vai ter uma galeria no Rio também, para as pessoas poderem visitar. Então é onde escoa a minha produção, né? E também no ateliê, se quem quiser vir visitar, está aberto aqui para todo mundo, né? Fica aqui em Santa Rosa, né? Santa Rosa, Niterói, exatamente. Na Valdir Cabral, 38. Isso aí. Agora, me lembrei aqui que uma coisa que eu li interessante que você vendeu uma obra para o príncipe de Abu Dhabi. Sim, não foi? Irmão do rei. Irmão do rei. A pessoa que for lá pode ver ou está na coleção particular dele? Isso é uma coisa que eu até já pensei uma época. Aí eu já, a tecnologia às vezes ela serve para ajudar também, né? Sim. De chipar a minha escultura. Entendeu? Na época do NFT, eu tive uma reunião com uma empresa de NFT, eles estavam programando começar a fazer chip para obra de arte. Então, se eu tivesse chipado essa obra, eu ia ver onde ela está. Porque os caras, eu não faço a mínima ideia. Ele é o príncipe Zayed bin Al-Nahyan. O pai dele era o rei, o pai dele faleceu, o irmão dele agora é o rei. Ele é ministro da cultura em Abu Dhabi e ministro da guerra. Não tem nada a ver, né? Mas ele é ministro dessas duas áreas completamente antagônicas. E eles são a família que levou o Louvre lá para Abu Dhabi, né? Legal, o Louvre de Abu Dhabi é deles. Eles são donos do Manchester City, aquele time inglês. É uma família que domina aquela região, é a capital dos Emirados Árabes. Sim. Então é uma família muito poderosa. Eu vendi aqui no Rio. Vendeu no Eu não sabia que ele era o príncipe. Ele foi na Gávea. Eu vendi para ele, aí quando eu vi o nome dele, né? Sheikh Khalifa, era assim, Sheikh Khalifa Zayed bin Al-Nahyan. Pô, que nome! E ele tinha uma cara do Aladim. Ele lembrava o Aladim. Sério, o meu irmão até estava comigo e falou assim: esse cara aí ele é príncipe ou ele é homem-bomba? Eu falei, pô, espero que seja príncipe, né? Aí ele me pagou com o cartão, né? Eu tenho até o stripzinho no cartão que eu guardei, né? E eu fui levar essa obra para ele em Copacabana. Essa história é engraçada, porque
eu não sabia que eu estava entregando a obra. No outro dia eu fui entregar a obra para ele, eu cheguei no hotel, aquele Marriott que tem ali na Praia de Copacabana, um hotelzão lindão, né? E eu cheguei lá na recepção, eu ando sempre assim, muito despojado, estava de chinelo e de bermuda, como eu quase sempre estou, e fui no hotel levar a escultura. Aí botei em cima da bancada da recepção, parecia uma bomba, né? Um negócio desse tamanho, todo embrulhado em plástico bolha, meio redondo assim. Botei e falei pro recepcionista, por favor, pode chamar o Zayed? O primeiro nome do cara é Zayed. Aí os caras ficaram nervosos, virou um alvoroço na recepção do hotel. O que é isso que tá entregando? Cara, virou um alvoroço. Estava eu e o Matheus, que era o meu sócio na época, eu ainda estava com o escritório. E os caras indo para lá e para cá, e pegava o telefone, ligava, desligava, chamava o outro, e eu não entendendo nada. Pô, o que esses caras estão fazendo? Só entregar essa obra. Aí demorou. De repente o cara falou assim para mim, você aguarda um momento, por favor. Ele, já um gerente, ele saiu da recepção e foi andando em direção ao restaurante. E eu fui acompanhando ele, andando e olhando para ver onde é que esse maluco estava indo. E aí chegou na recepção, tinha uma senhora de costas pra gente, sentada, tomando um chá, alguma coisa, com aquele véu branco, com um arco dourado. E eu falei, caramba, isso aí é árabe, né? Isso aí é... Fiquei esperando, aí ele foi cheio de reverência, morrendo de medo, falou com essa senhora, aí a senhora só fez assim, nem olhou para a cara dele, só fez assim, ó. Assim mesmo. Tá lá em cima. Tipo, sei lá, não sabia o que era aquilo. E aí, aí o cara já veio mais calmo comigo, porque ele estava com medo de mim, já veio mais relaxado e falou, pô, o senhor me desculpe, aí eles estavam me tratando até mal, como, sabe, quem é esse maluco, esse troço aqui e tal. Ele, o senhor me desculpe, mas porque essa família real é muito complicada. Caramba, família real. Eu falei, pô, então o cara ele não quer a rainha. Pô, era a rainha, a mãe do cara, tomando chá no hotel, que mandou ele levar a obra para cima, porque o Zayed, né, meu parceiro Zayed, estava esperando a obra lá em cima. Aí que eu falei, cara, o cara é o príncipe. Aí eu fui pesquisar quem eram os caras. Aí foi ver que... O cara é o príncipe de Abu Dhabi. O cara, que essa obra está em algum lugar lá, não faço ideia. É uma coleção, né? E ele é um dos maiores colecionadores de arte da região, né? Legal. Os caras são, o cara levou o Louvre para lá. Então, imagina uma acervo pessoal desses caras. Sim. E muito legal, minha obra está lá, né? Uma coisa inusitada. E eu não tenho nem foto, não tiramos foto com ele. Deu um branco na galera, ninguém tirou. Ficou nervoso, entregou. Curioso, cara. O que aconteceu com a minha exposição, né? Eu tenho esse negócio que me acompanha. A minha exposição, para quem não sabe, né? Eu esqueci de... Ninguém lembrou, deu branco em todo mundo. Ninguém tirou foto da minha exposição. Ninguém tirou foto. A exposição lotou, deu 625 pessoas. Sim, você viu? Estava cheia. A gente estava lá. Eu não tirei foto, a fotógrafa que eu contratei não tirou. Meus amigos, ninguém tirou. Meus parentes, meus irmãos, ninguém tirou foto. Isso veio a coisa, isso é do príncipe, ninguém tirou foto. Então, sei lá, um dia eu vou entender por causa disso, né? A ponto que eu botei no meu Instagram lá, procure-se uma foto da minha vernissagem. Pô, e a Marcela me ajudou, ela mandou fotos lindas. Mandou fotos lindas da minha exposição que salvou. Mas é algo que, assim, tem alguma razão isso, né? Mas é isso, aí o príncipe levou minha obra e um dia, se eu pudesse saber onde estava, vai ser legal, né? Com certeza. Então, Rodrigo, queria te agradecer muito ter aceito aqui o nosso convite para trocar essa ideia. Foi muito bom, assim, a gente saber um pouco mais, porque às vezes a gente vai numa exposição, a gente vê a obra, a gente sente, mas quando a gente tem esse background, quando a gente entende o artista, quando a gente entende a mensagem que ele quer passar, eu acho que a gente começa a olhar com os outros olhos e fica ainda mais forte, né, a obra. Então, esses papos que a gente tem aqui no nosso canal, na nossa comunidade criativa, com artistas, com profissionais da área, é exatamente para isso, para falar sobre o processo criativo, para falar sobre os desafios, para mostrar o que aquele artista quer realmente passar. Eu acho que com obras tão fortes e com mensagens tão fortes, eu acho que esse papo esclarece e ainda mais potencializa, né, a arte que está lá. Então, quem não teve a oportunidade ainda de ver, está no MAC, vá lá ver. E tem nas galerias, né, que o Rodrigo é representado. E com certeza muitos e muitos mais exposições aí vão surgir. Então, muito obrigada. Se Deus quiser. Obrigado a vocês. A exposição, lembrando, vai ter dia 26 de novembro, né? A visitação de terça a domingo, de 10 às 17h30, né? Então, convido todos aí para poder ter a oportunidade de ver a exposição.
e espero que gostem. Obrigado aí pela Com oportunidade. certeza. Muito obrigada.